Olá, amadinhos, amadinhas, uma boa noite a todos vocês. A leitura que eu vou fazer aqui hoje é uma leitura intuitiva, tá? Atemporal, ou seja, eu vou colocar no canal e se daqui a meses, a 2 meses, 1 ano, 3 meses, 6 meses, você parar nessa leitura, é porque alguma coisa a leitura tem que falar para você, tá? Então, essa leitura que eu vou fazer é a leitura intuitiva atemporal. É a 53 leitura intuitiva temporal. Vamos lá, vamos embaralhar o baralho cigano. É uma leitura breve, não é uma leitura muito extensa, né? É somente falando sobre uma situação ou mais do que uma situação. São conselhos, são situações que aparecem nas cartas, né? Então, vamos lá. O que temos aqui nessa leitura intuitiva? Lembrando, enquanto eu tô tirando as cartas, né? Eu ainda tenho vaga para minha leitura completa. O WhatsApp é 13 991 11 50 50, somente áudio, tá, gente? Não me mandem escrita, somente áudio. Que, como vocês veem, eu uso óculos, então eu tenho dificuldade em enxergar de perto, ok? Essa leitura, eu estou esperando as cartas aí caírem, né? Como elas estão caindo aqui. Eu não estou escolhendo. As cartas mesmo estão caindo por elas próprias, não é? Vamos lá, cartinhas para essa leitura intuitiva sobre a situação de alguém que possa se encaixar aqui nessa leitura. Carta para a leitura intuitiva para alguém que encaixe na vida sobre uma situação. Leitura, mais uma última cartinha, apenas mais uma última. Eu vou aceitar as duas que caíram, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos ver o que o baralho cigano tem a dizer sobre essa leitura intuitiva. Bom, aqui fala sobre uma situação que alguém está enfrentando uma situação que traz problemas, né, em relação a crianças, né? Pode ser os seus próprios filhos, ou filhos, ou da pessoa que você convive. De repente você mora com alguém que tem filhos que não são seus e são seus enteados. Então eu vejo alguém aqui que está passando situações relacionadas a filhos que não são os seus, né? São os filhos daquela pessoa que você convive, que mora junto. Então, alguém tendo problemas relacionados a crianças, né? Assim, nesse sentido. Aqui também é um alerta para ter um cuidado especial em relação a quem tem filhos pequenos, crianças pequenas, né? Abaixo de 7 anos. Quando você andar com essas crianças, se for em algum lugar, sempre estar atento, seja na praia, seja no shopping, seja numa situação
que há um perigo aqui, um risco de perigo, de a criança ser perdida, alguma coisa assim, tá? Há um alerta aqui em relação às cartas, em relação à criança sobre isso, né? Aqui também é uma situação que envolve uma criança que muda de casa ou que é retirada de uma casa e vai para um outro lugar, para uma outra casa ou para uma outra moradia também, né? Pode haver um sofrimento da parte de alguém, seja da mãe, de uma avó, de um avô, de alguém que está próximo dessa criança, tá? Mas existe também o mensageiro, ele sempre traz as mensagens. Então, por mais distante que seja, que a pessoa esteja dessa criança, o vínculo que a pessoa tenha com essa criança, você sempre vai ter mensagem dela, mesmo que seja de longe. Por exemplo, se essa criança for retirada de uma casa para ir para a casa de alguém, mas alguém da família, você sempre vai ter notícias dessa criança, né? Continuando as cartas, aqui fala sobre oportunidades. Então, só que essas oportunidades, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que oferecem para você, né? Por quê? Porque a raposa, ela sempre vai te oferecer algo pro contento dela, não é o seu, né? Então, você tome cuidado com aquilo que vier para você, a proposta que vier para você, que aqui eu também vejo um sentido de você, por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, eu vou pagar para você, você leva para mim esse pacote para tal lugar, para tal pessoa. Cuidado, cuidado, porque tem cilada, eu vejo uma cilada aqui que envolve alguém. Então, muito cuidado com essa situação, tá? Aqui também fala de situações que envolvem familiares. Nossa, gente, é impressionante, eu não gosto disso, não. Mas aqui a minha intuição fala, continuando sobre a linha lá de cima, sobre uma situação que envolve uma criança e que pode haver até. Por isso que eu vejo essa criança saindo de um lugar, indo para outro também, seja positivo ou negativo, mas eu vejo, como é o nome, abuso, sabe? Alguma coisa relacionada com abuso de criança, seja trabalhos forçados, essa criança sendo forçada a um trabalho de pequena, ou então abuso mesmo sexual, de conotação sexual, de pedofilia aqui, alguém que abusa, tá? De uma criança. Lembrando que essa leitura não vai servir para todos, tá? Essa leitura pode se encaixar no momento de uma pessoa que você conheça, pode ser uma pessoa próxima a você também, um acontecimento que ou já aconteceu ou que vem a acontecer. Então, a carta de qualquer forma, é um alerta, tá? Não deixar quem tem filhos pequenos, né? Crianças menores de 7 anos com pessoas que, assim, você deve confiar desconfiando. Há um risco muito grande aqui, né, de o abuso dessa criança, seja o abuso em questão sexual, ou abuso de fazer a criança fazer coisas que ela não está acostumada a fazer, né? Trabalho forçado, faz isso, faz aquilo, entende? É uma situação assim, tá? Aqui, por isso que eu disse que essa não é uma situação
É uma situação muito rara de se ver, mas que aqui fala muito sobre o abuso está dentro da família, né? Dentro pessoas de confiança, né? Então, esse abuso ocorre com alguém de confiança, tá? Então, aí é que mora o perigo, realmente, tá? Aqui também é como se isso aqui, toda essa situação, eu falasse sobre uma pessoa que talvez ela tenha passado tudo isso quando ela era criança, né? Tudo isso que ela passou, talvez é uma pessoa que tenha passado até por orfanato, ou não de orfanato, mas também dentro da própria família, ou o pai ou a mãe abandonou, houve um abandono, houve também a questão do abuso por parte de alguém da família, e esta criança, né, passou por tudo isso nesse período, desde a criança até a adolescência, até a vida adulta, né? Muitas coisas, muitas transformações na vida dessa pessoa, né? E aí, o que que acontece? A vida dessa pessoa só muda a partir de uma determinada idade dessa pessoa, que ela se torna adulta, e aí ela começa a trabalhar em cima de tudo aquilo. Ela foi buscar uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica para poder ter um equilíbrio, porque tem muitas coisas que ela sofreu, que esta pessoa sofreu. Eu falo pessoa porque até o homem pode ter sofrido isso. Um garoto, quando criança, pode ter passado por isso também, tanto quanto uma mulher, né? E aqui fala de uma situação que alguém sofreu desde a infância até a adolescência, e depois, quando se tornou adulta, as coisas começaram a mudar. Essa pessoa que se torna adulta busca uma ajuda para saber, para começar a lidar com a vida adulta de determinadas situações que ela se livrou, ou a vida livrou ela, ou houve aquele livramento que tudo que a gente vem aqui na Terra, infelizmente, muitas coisas, pelo kardecismo, a gente escolhe lá em cima, por mais ruim que essas coisas sejam. É como se você, tudo que passasse de ruim fosse para sua evolução espiritual. E tem muita gente que eu vejo aqui que sofreu muito com essa situação na infância e na adolescência. Durante muitos anos foi uma criança totalmente abusada, né? Um relacionamento abusivo de pessoas que são parentes, tanto no sentido de fazer da criança como se fosse uma empregada, e o abuso sexual também aqui houve. Aí, a partir de uma certa idade, quando você se torna adulto, essa pessoa se torna adulta, ela vai procurar ajuda e ela encontra, através ou de uma amizade, alguém que fala, não, eu vou levar você num lugar, você precisa fazer um tratamento, alguma coisa para saber lidar com a sua vida adulta, porque tem muitas coisas que ficam ali naquele, a mágoa, né, o ressentimento, muita coisa. E lembranças não muito boas, né? Essa pessoa precisou realmente fazer um tratamento, fazer uma transformação na vida dela. E a partir do momento que ela faz essa transformação, que ela tem essa ajuda de alguém amigo ou de uma amiga, e também na parte da psicologia, essa pessoa adulta, ela consegue mudar a vida dela e tirar tudo aquilo que foi o passado, sabe? Separar o que ela passou da vida dela atual e o que ela vai querer para a atualidade da vida dela. E aonde que na vida adulta ela tem mais alegrias, ela se encontra, é alguém que se encontrou na vida adulta, tá? Começou a ter uma vida melhor, talvez aí a partir dos 25, 30 anos, né? Aonde começou a entender, ou a ajuda psicológica ajudou muito a colocar as coisas no lugar na vida dela, tá? E aí essa situação muda na vida adulta, tá?
E isso tudo fala que é para uma evolução espiritual, né? O que as cartas dizem é que esse sofrimento, que não foi pouco não, viu, gente? Foi muito, muito mesmo, tá? Sofrimento mesmo, né? Talvez essa criança tenha até, além do abuso do trabalho, do abuso sexual, foi uma criança que foi queimada com cigarro, cortada com objetos, teve a lida com pessoas problemáticas demais, mentalmente falando. Foi muito sofrimento que essa pessoa teve quando criança, tá? Deus, olha, Deus a livre de agora pensar. Eu vejo que essa pessoa hoje, ela está numa situação bem melhor, né? E trabalhou o mental dela, o psicológico, para viver uma vida diferente, tá bom? Então, essa leitura intuitiva, infelizmente, é uma leitura que fala de uma situação que houve uma mudança muito grande na vida de alguém, tá? É isso aqui que fala, tá? É uma pessoa que, apesar da vida dela hoje estar bem mudada, é uma pessoa que não tem uma confiança total nas pessoas. Mesmo com todo o tratamento que a pessoa tenha feito, que você tenha feito, você não consegue confiar totalmente nas pessoas. Você sempre fica com o pezinho atrás. Você já melhorou muita coisa, aprendeu a lidar com muita coisa e separar. Mas esse quesito da confiança não é qualquer pessoa que vocês confiem, por tudo aquilo que vocês passaram, tá? Lembrando, tá, gente? Essa leitura é uma leitura que pode não servir para todos, tá? Mas é o que saiu aqui, então é o que eu tinha que falar para vocês. Tá ok? Muito obrigada a todos e não esqueçam de dar o seu likezinho, o seu joinha. Pessoal, lembrando, se vocês quiserem que eu fale sobre algum caso que está aí, um acontecimento em algum lugar, passem para mim o nome do caso, o que está acontecendo, que aí eu vejo nas cartas. Eu fiz aí uma previsão para uma coisa que aconteceu horrível com uma pessoa, e tudo que eu tinha lido na época foi realmente aquilo que aconteceu, né? E o caso foi agora, depois de alguns anos, foi solucionado agora há pouco tempo, né? Que é o caso daquela dona do hotel lá. Eu fiz o vídeo sobre ela há alguns anos, né? E tudo que eu falei lá, realmente, que essa mulher tenha paz, porque ela sofreu demais, né? Então, se vocês souberem de algum caso, alguma coisa que queira que eu faça, uma abertura de carta para saber sobre o caso, é só informar o caso aí abaixo nos comentários, ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Beijos no coração.